Existe uma pergunta silenciosa ecoando dentro de milhões de pessoas neste exato momento. Uma pergunta que quase ninguém consegue responder com honestidade. Se está tudo bem, então, por que ainda existe medo? Porque, mesmo quando nada objetivamente ruim está acontecendo, o corpo continua tenso? Porque a mente continua esperando problemas? Porque existe essa sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer instante, mesmo nos momentos de calma? Talvez você conheça isso muito bem. A vida parece relativamente estável. Nenhuma grande tragédia acontecendo, nenhum perigo imediato ao redor, mas ainda assim existe inquietação, uma ansiedade sutil, um desconforto difícil de explicar, como se sua mente estivesse sempre preparada para uma ameaça invisível que nunca chega completamente, mas também nunca desaparece. E o mais estranho é que muitas pessoas se sentem culpadas por isso, porque olham para a própria vida e pensam: eu deveria estar bem, mas não estão. Existe medo mesmo quando tudo parece seguro. Existe tensão mesmo no silêncio. Existe preocupação mesmo nos dias tranquilos. E então começa um conflito interno ainda maior. Além do medo, surge a culpa por sentir medo. Mas talvez o verdadeiro problema seja outro. Talvez você nunca tenha entendido de onde esse medo realmente vem, porque a maioria das pessoas acredita que o medo surge apenas diante de perigos reais, diante de ameaças concretas, diante de situações objetivamente difíceis. Mas observe profundamente sua própria experiência. Quantas vezes o medo apareceu sem que nada estivesse realmente acontecendo? Quantas vezes a ansiedade surgiu apenas por imaginar possibilidades futuras? Quantas noites foram destruídas não pela realidade, mas pelos cenários criados dentro da mente? Isso revela algo extremamente importante. O medo psicológico raramente depende apenas do presente. Na maior parte do tempo, ele nasce da relação que sua mente possui com o futuro, porque existe uma parte da mente humana constantemente tentando prever dor, tentando antecipar perdas, tentando evitar sofrimento antes mesmo que ele aconteça, como se permanecer em alerta fosse uma forma de proteção emocional. E talvez seja exatamente isso que sua mente aprendeu a fazer ao longo da vida. Pense com sinceridade. Quantas vezes você sofreu inesperadamente no passado? Quantas vezes algo mudou sem aviso? Quantas vezes você confiou em alguém e acabou ferido? Quantas vezes perdeu algo importante? Quantas vezes sentiu rejeição, abandono, humilhação ou frustração? A mente registra tudo isso e depois transforma essas experiências em mecanismos de sobrevivência emocional. Então, mesmo quando tudo está bem, ela continua procurando sinais de ameaça. Continua analisando possibilidades negativas, continua tentando prever o próximo problema antes que ele aconteça, porque no fundo, a mente acredita que viver em alerta pode impedir futuras dores. Mas aqui está o paradoxo que quase ninguém percebe. Esse estado constante de vigilância se torna a própria fonte do sofrimento. Você começa a viver como alguém que nunca pode relaxar completamente, como alguém que precisa monitorar tudo o tempo inteiro. As emoções, as pessoas, o futuro, as possibilidades, os riscos. E lentamente o corpo aprende esse padrão, a mente aprende esse padrão, o sistema nervoso aprende esse padrão. E então o medo deixa de depender de situações externas. Ele se torna um estado interno permanente. Talvez seja por isso que tantas pessoas não conseguem descansar de verdade, mesmo durante férias, mesmo em momentos felizes, mesmo cercadas de pessoas que amam. Existe sempre uma parte da mente observando, analisando, esperando que algo saia errado, como se a paz fosse perigosa. Como se relaxar significasse baixar a guarda. E talvez você nunca tenha percebido isso claramente antes. Mas muitas pessoas vivem emocionalmente preparadas para uma tragédia que não está acontecendo. Isso é exaustivo, porque o corpo humano
não foi feito para permanecer em estado constante de alerta psicológico. Quando a mente vive antecipando ameaças, o corpo reage como se o perigo fosse real. A respiração muda, os músculos tensionam, o coração acelera, o sono perde qualidade, a mente fica hiperativa. E aos poucos surge aquela sensação silenciosa de cansaço emocional que tanta gente carrega sem entender por quê. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Grande parte desse medo não está relacionada apenas ao que pode acontecer. Está relacionada à incapacidade de controlar o desconhecido, porque a mente humana quer garantias, quer certeza, quer segurança absoluta, quer saber que nada inesperado vai destruir sua estabilidade emocional. Só que a vida não oferece esse tipo de contrato. A vida é mudança, a vida é imprevisibilidade, a vida é movimento constante, e isso assusta a mente. Então, ela tenta compensar criando controle psicológico, planejamento excessivo, preocupação constante, necessidade de prever tudo, como se pensar continuamente nos problemas pudesse impedir que eles acontecessem. Mas observe honestamente, quantas vezes sua preocupação realmente protegeu você? E quantas vezes ela apenas roubou sua paz antes mesmo que algo acontecesse? Talvez agora você esteja começando a perceber algo importante. O medo psicológico raramente está conectado ao presente real. Ele está conectado à imaginação do futuro. Porque neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, talvez nada esteja objetivamente errado. Talvez o ambiente ao seu redor esteja silencioso. Talvez seu corpo esteja seguro agora. Talvez a vida esteja apenas acontecendo normalmente. Mas ainda assim, a mente cria tensão. Por quê? Porque ela vive tentando chegar antes da vida. Sempre tentando prever o próximo problema, sempre tentando eliminar a incerteza. Mas existe algo que quase ninguém percebe. A tentativa constante de eliminar a incerteza cria ainda mais medo, porque quanto mais você tenta garantir segurança absoluta, mais sensível se torna a possibilidade de perdê-la. E então nasce um ciclo invisível. Você sente medo, tenta controlar o futuro. A mente cria mais cenários. O medo aumenta. Você tenta controlar ainda mais. E lentamente, a própria vida se transforma em vigilância psicológica constante. Mas talvez o mais doloroso de tudo seja que isso começa a roubar sua capacidade de viver o presente. Você até está fisicamente aqui, mas emocionalmente já está tentando sobreviver ao amanhã. E então, momentos simples deixam de ser sentidos profundamente. Uma conversa, um pôr do sol, um abraço, um instante de silêncio. Tudo passa rapidamente porque a mente continua ocupada demais, tentando proteger você de algo que talvez nunca aconteça. Isso cria uma desconexão silenciosa da própria vida. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem um vazio difícil de explicar, mesmo quando aparentemente possuem tudo para estar bem. Porque não basta que a vida esteja calma externamente. Se a mente continua em guerra, o corpo nunca sente verdadeira segurança. Mas aqui existe algo extremamente importante que quase ninguém aprende. O medo psicológico não desaparece através do controle absoluto, porque controle absoluto nunca existirá. Não importa quanto você pense. Não importa quanto planeje, não importa quanto tente prever, a vida continuará sendo imprevisível, as pessoas continuarão mudando, o tempo continuará passando e o desconhecido continuará existindo. Então, talvez a verdadeira pergunta não seja como eliminar todo medo. Talvez a pergunta seja outra: como permanecer presente mesmo sem garantias absolutas? E essa pergunta muda tudo. Porque ela desloca você da tentativa impossível de controlar a vida para a capacidade de confiar na própria presença diante da vida. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma pessoa controlada pelo medo
tenta desesperadamente garantir que nada inesperado aconteça. Uma pessoa consciente entende que não pode controlar tudo, mas pode atravessar a experiência com presença, clareza e abertura. Isso não significa ausência total de medo, significa ausência de submissão automática ao medo, porque o medo continuará surgindo às vezes. A mente continuará criando cenários, o sistema nervoso continuará reagindo ocasionalmente. O problema nunca foi sentir medo. O problema começa quando você acredita completamente nele, quando transforma cada sensação de ansiedade em prova de perigo real, quando interpreta toda incerteza como ameaça, quando vive como alguém permanentemente perseguido pelo futuro. E talvez agora você perceba algo extremamente profundo. Muitas vezes você não está com medo da realidade. Você está com medo da possibilidade imaginada pela mente. Isso muda completamente a forma como você observa suas emoções, porque então surge espaço entre você e o medo. Você começa a perceber que ansiedade não significa necessariamente perigo, que preocupação não significa preparação, que tensão não significa proteção. E talvez isso pareça estranho no início, porque a sociedade ensinou você a acreditar que viver preocupado é sinal de responsabilidade, que pessoas conscientes estão sempre pensando nos riscos, sempre antecipando problemas, sempre prontas para o pior. Mas será mesmo? Ou será que fomos condicionados a normalizar um estado permanente de medo psicológico? Olhe ao redor. Quantas pessoas conseguem simplesmente descansar internamente? Quantas conseguem permanecer presentes sem precisar controlar tudo? Mentalmente, quantas conseguem sentir paz sem imediatamente começar a imaginar formas de perdê-la? Muito poucas. Porque a mente moderna se tornou viciada em antecipação. Ela acredita que pensar constantemente nos problemas cria segurança emocional, mas no fim, cria apenas exaustão. E talvez o mais triste seja que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber que estavam vivendo em estado contínuo de defesa psicológica, sempre preparadas para uma ameaça invisível, sempre esperando o próximo impacto emocional, sempre tentando sobreviver ao futuro antes que ele chegue. Mas existe uma saída, e ela começa com consciência, com a capacidade de observar o medo sem automaticamente obedecer a ele. Observe o que acontece quando um pensamento ansioso surge. Imediatamente a mente quer seguir aquele cenário, quer analisar, resolver, prever, controlar. Mas e se, pela primeira vez, você apenas observasse, sem lutar contra o medo, sem tentar expulsá-lo, sem transformá-lo automaticamente em verdade, apenas percebendo sua presença? Algo muito interessante começa a acontecer quando você faz isso. Você percebe que o medo é movimento. Ele surge, muda, oscila, passa, mas existe algo dentro de você capaz de observar tudo isso sem ser destruído pela experiência. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira liberdade emocional. Não quando você elimina toda a incerteza da vida, mas quando já não precisa fugir constantemente dela. Porque talvez a segurança que você procura nunca tenha estado no controle absoluto do futuro. Talvez ela esteja na capacidade de permanecer inteiro, mesmo diante do desconhecido. Isso muda profundamente a relação que você tem consigo mesmo. Você começa a relaxar um pouco mais, começa a respirar sem tanta vigilância, começa a perceber que muitos dos medos que dominaram sua mente nunca chegaram a acontecer. E mesmo os momentos difíceis que aconteceram, você sobreviveu. Existe uma força silenciosa dentro de você, maior do que a mente ansiosa costuma admitir. Mas o medo psicológico faz você esquecer disso. Ele faz você acreditar que precisa controlar tudo para continuar seguro emocionalmente. Só que ninguém consegue sustentar esse controle para sempre. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas estão emocionalmente esgotadas.
Elas estão tentando administrar mentalmente um universo inteiro, tentando prever todas as possibilidades, tentando impedir todas as dores futuras, tentando garantir estabilidade absoluta em uma realidade que está constantemente mudando. É impossível. E talvez exista uma enorme liberdade em finalmente admitir isso. Você não precisa controlar tudo para viver. Você não precisa eliminar toda incerteza para sentir paz. Você não precisa prever cada problema para atravessar a vida com consciência. Porque a verdadeira paz talvez nunca tenha sido a ausência total de medo. Talvez ela seja a capacidade de não viver dominado por ele. E quando essa compreensão começa a amadurecer, algo muda profundamente dentro de você. A mente desacelera um pouco, o corpo relaxa um pouco, a necessidade constante de prever tudo perde força. E então surgem pequenos momentos de presença real. Momentos em que você simplesmente existe sem tentar sobreviver ao próximo minuto. Momentos em que o agora finalmente volta a ser suficiente. E talvez você descubra algo quase inacreditável, que a vida não estava tentando atacar você o tempo inteiro. Era apenas sua mente tentando protegê-lo de fantasmas imaginários criados pelo medo do desconhecido. E quando você percebe isso, algo muito silencioso começa a florescer dentro de você. Confiança. Não confiança de que nada ruim acontecerá, mas confiança de que você pode viver sem precisar transformar cada incerteza em sofrimento antecipado. Isso é liberdade, porque então a vida deixa de ser uma guerra psicológica constante e se transforma novamente em experiência, movimento, presença, respiração. Você começa a perceber a beleza de coisas simples que antes passavam despercebidas, porque sua mente estava ocupada demais, tentando prever ameaças futuras. O som da chuva, o vento entrando pela janela, o silêncio da madrugada, uma conversa tranquila, um sorriso espontâneo, pequenos instantes que sempre estiveram aqui, mas que o medo constante impedia você de sentir profundamente. E talvez seja isso que acontece quando você finalmente entende por que sente medo, mesmo quando está tudo bem. Você percebe que o medo não vinha necessariamente da realidade. Vinha da tentativa contínua da mente de controlar aquilo que nunca poderá ser totalmente controlado. E quando essa necessidade começa a diminuir, a vida finalmente respira através de você. Então agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o medo silencioso que continua aparecendo dentro da sua mente, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se esse tipo de reflexão ajuda você a enxergar sua mente e suas emoções com mais clareza, se inscreve no canal Osho Awakens e deixa o like, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que também estão cansadas de viver em estado constante de medo sem entender por quê. E talvez juntos a gente comece a perceber que paz não é garantir que nada ruim aconteça. É finalmente parar de viver como se o perigo estivesse em todos os lugares.